Agora eu vou falar de um livro para chorar até desidratar. Se você não gosta de livro desse tipo, corre enquanto é tempo. Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Pois é, eu me rendi a Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah. E mesmo tendo terminado esse livro há algumas semanas, eu preciso falar dele, porque ele ressoa dentro aí de mim por bastante tempo. Eu sempre venho pensando aí nessa história e uma forma de colocar aí para fora tudo que eu imagino aí sobre a história, tudo que eu venho refletindo sobre, é trazer aqui para vocês e indicar essa leitura aí incrível. Antes disso, então, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal. Se você quer ler esse livro ou qualquer outro, compra aqui pelo link da descrição, que aí você ajuda aqui o meu canal. É um canal independente, eu não ganho nada com ele. E agora vem comigo, que é hora de resenha. Bom, a princípio eu preciso dizer que eu nunca li nada dessa autora. Sim, eu sei que é uma autora super conhecida, tem uma legião aí de fãs, mas eu nunca li nada da Kristin Hannah. Ela é uma autora já super conhecida, ela é lá dos Estados Unidos, do estado da Califórnia, se formou em Direito e exerceu essa profissão por bastante tempo, antes de, enfim, virar escritora. Os livros dela já foram traduzidos para mais de 43 idiomas e um dos maiores sucessos dela é O Rouxinol, que muito provavelmente quem gosta desse estilo aí de leitura já deve conhecer. Esse livro vendeu mais de 4,5 milhões de cópias pelo mundo afora e foi traduzido para mais de 40 idiomas. Então é um super fenômeno e eu quero muito ler. Teve bastante gente que veio me indicar, justamente porque eu li Os Quatro Ventos, então já tá aí na minha lista. Os Quatro Ventos, ele figura já como o livro mais vendido nos Estados Unidos em 2021. E não é para menos, a gente vai ter nesse livro um drama épico e bem sofrido que vai acontecer num período muito sombrio dos Estados Unidos, onde as pessoas sofreram muito. Nessa história a gente vai ter a Elsa, que é uma menina e uma garota que ela já vai aos poucos percebendo que ela não vai conseguir atingir a principal conquista que as mulheres têm que atingir naquela época. É em torno ali de 1921, logo após a Grande Guerra, e ela então vai ver que tá ficando mais velha e não tá conseguindo se casar. E naquela época a gente sabe que essa era a única conquista possível para que uma mulher tivesse algum valor na sociedade, principalmente na sociedade americana. A Elsa, ela já tem ali uma mentalidade um pouquinho à frente do tempo dela, ela tem uma vontade de ir para a faculdade, de estudar, mas, claro, dentro ali da cultura da época, ela não vai conseguir atingir esse sonho. E então ela vai vivendo ali a vida dela, percebendo que os pais já estão ficando impacientes com essa questão do casamento, que ela não consegue ninguém. Quando ela aceita para si que isso não vai acontecer na vida dela, ela resolve então conhecer o amor ali da forma como fosse possível. Vai conhecer um rapaz chamado Rafe, eles vão se envolver, só que, claro, esse rapaz, ele tá ali vivendo aquela coisa doida da adolescência ali, da juventude, e ele vai ficar com ela só por ficar. Acontece que no meio disso, ela vai engravidar, e aí é que vai começar um grande enredo de sofrimento na vida da Elsa, e que vai ser contado aí nesse livro. Se você não gosta de spoilers e não leu essa história, é melhor parar por aqui, porque eu vou contar bastante coisa do livro, porque eu acredito ali que tem que ser dito muita coisa para que essa resenha valha a pena e para que valha a pena aí você assistir o vídeo e relembrar aí coisas que você leu nele. Então, para por aqui, lê primeiro a história e depois volta. Quando os pais da Elsa percebem que ela engravidou, eles vão ter ali a única atitude possível para aquela época. Vão juntar a filha, jogar as coisas dela todas ali numa mala
e levar para o pai da criança. O pai da criança, o Rafe, logo que eles chegam na casa dele, eles vão perceber que ele estava ali se arrumando para partir para a universidade logo no dia seguinte. E claro, tudo dá errado, porque esse jovem vai ter sim que assumir a Elsa como mulher dele e se casar com ela para assumir a criança, como era de costume na época. Eles são ali italianos, eles têm toda uma cultura ali, uma questão de honra muito importante, e os pais dele vão então assumir ela, aceitar ela para a família. Em resumo, então, os pais dela vão ter ali uma filha, entre aspas, disfuncional, porque ela não seguiu o que devia seguir dentro ali das tradições, dentro da cultura da época. Vão jogar ela para fora e essa família que fique com ela. Eles nunca mais vão aceitar ter nenhuma relação com a Elsa e vão deserdar essa garota para sempre. A Elsa então não vai ser a princípio tão bem aceita por essa família, coisa que futuramente vai melhorar, mas então ela vai entrar aí para a família, vai ter que aprender muita coisa que ela não sabia, tarefas domésticas, enfim, plantar coisas, colher coisas, porque os pais dela, por mais que eles tivessem terras, eles tinham algum dinheiro. Então ela era uma menina ali que tinha lá seus privilégios. Quando ela chega nessa família, ela vai ter que aprender tudo que ela não aprendeu com a família dela. Vai ter que trabalhar, vai ter que plantar, buscar ali pela comida. Ela vai ter que fazer valer a pena morar debaixo daquele teto. O tempo então vai avançar, ela vai ter o filho. Esse marido dela, o Rafe, claro, ele vai ser muito frustrado porque ela chegou no momento em que ele iria sair daquela cidade, mas ele então não conseguiu. Então acaba que é uma relação de muita frustração dos dois. Por mais que eles não se apaixonam, ela quer sim manter aquele casamento, mas ele ali não gosta dela, né? Ele vai empurrando com a barriga. E a família dele, ainda bem, vai abraçar ela ali, vai ter um pouco de carinho com ela, para que tudo não fique um fardo tão pesado. Acontece que uma seca muito forte e a Grande Depressão dos Estados Unidos, ali em torno de 1930, vão chegar para essa história e para essa região. A família, então, do marido dela vai perder tudo que eles tinham, porque a seca vai ser muito forte. Vão começar aí as tempestades de areia e ano após ano as coisas vão ficar cada vez piores, sem conseguir mais aguentar e sem ter coragem de se matar, porque afinal de contas ele não tem esperança nenhuma mais para a vida. Ele vai fugir e vai partir ali para a direção da Califórnia, some de vez e deixa todo mundo ali na mão, ou seja, um homem a menos que poderia trabalhar e ajudar aquela família, agora não tem jeito. As coisas só pioram, as crianças vão ficando cada vez mais doentes, porque afinal de contas é um tempo muito seco, é muita areia, muitas tempestades de areia, e aí quando todo mundo está muito judiado, muito sofrido, a Elsa decide que ela vai ter que partir para buscar uma vida melhor junto com os dois filhos que agora ela já tem, a menina mais velha e um menino mais novo. Acontece que, claro, a esperança ali é muito grande, mas a realidade é muito difícil. Eles vão ter que parar em acampamento, sem nenhuma estrutura, sem nenhum saneamento básico, sem água para beber direito. E aí o sofrimento dessa história continua. É uma história muito sofrida, onde as pessoas vão ter ali que trabalhar por muito pouco, ganhar quase nada para fazer muitos serviços pesados. Ou seja, o pessoal ali, donos das fazendas da região para onde a Elsa foi, eles vão se aproveitar disso. Essas pessoas estão passando fome, qualquer coisa que eu oferecer, elas vão ter que aceitar porque elas não têm opções. E é onde entra então a importância de sindicatos, né? Na época dessa história não se chamava assim, mas eram ali pessoas comunistas que já eram muito mal vistas, principalmente naquela época e naquela região, e eles vão então movimentar esse grupo de pessoas que passam muita dificuldade ali para exigir os seus direitos. E claro, fazer greve.
Então a única força que eles tinham para exigir alguma dignidade era a greve. Assim, se eles fizessem a greve, os donos das fazendas perderiam ali aquela colheita que teria de ser feita em determinado prazo. Em resumo, daqui para frente eu não quero contar, porque eu já contei demais, contei todo o enredo principal aí do livro. Mesmo contando isso, se você chegou até aqui, vale muito a pena ler, porque é uma história bem longa, com bastante coisa que acontece, com bastante drama, vale sim super a pena. Mas daqui pra frente não vou falar mais nada. É uma história que me envolveu muito. O sofrimento da Elsa com os filhos, principalmente, me tocou muito assim, me fez pensar várias coisas, me fez pensar sobre a esperança, a perseverança necessária para que as pessoas avancem ali na vida quando elas perdem quase tudo. E dá pra gente ver aqui numa história de ficção, mas que retrata muito bem como que as pessoas têm força para enfrentar as dificuldades, mesmo quando elas estão já assim querendo desistir. Então essa é uma história de muita força, do poder de uma mãe, da força da maternidade para sobreviver a quase tudo. Tá aqui mais um livro que, se você é mulher, mãe, você vai se sentir muito tocado. Se já me deixou assim super empolgado essa história, imagine para você que conhece de maternidade e que é mulher, sabendo aí as dificuldades de ser mulher na sociedade de hoje. Imagina naquela época entre 1921 e 1950, mais ou menos. Era muito difícil. Esse foi um livro que me tocou demais, assim, eu fiquei apaixonado por essa autora, pela abordagem dela nessa história, por tudo que ela ensina, porque é um livro, como eu disse, uma história bem longa, que tem muito aprendizado, muitas reflexões e que faz a gente pensar a nossa família, aqueles que vieram antes, de uma forma muito diferente. Aqui também a gente aprende a valorizar minorias. No caso, as minorias que defenderam direitos trabalhistas, porque nessa história os comunistas eles fazem lá de tudo para conseguir conquistar algum direito para aquelas pessoas. Se arriscam, apanham, morrem para conseguir ter algum direito, para conseguir ter o mínimo ali de ter um trabalho valorizado, ainda que seja mínimo. Então a gente percebe aqui nessa história que precisamos muito valorizar aqueles que vieram antes de nós, aqueles que vieram antes para que a gente tivesse um salário mínimo decente, para que a gente pudesse se registrar, para que a gente pudesse, enfim, ter vários direitos trabalhistas que naquela época e naquele contexto não existiam de forma alguma, porque, como eu disse, era muito fácil. Se eu tenho uma pessoa que passa fome, é muito fácil ela aceitar trabalhar de qualquer coisa que eu queira. Fica aqui a minha indicação de leitura e a minha resenha para esse livro, que tem essa personagem tão complexa e tão rica, com quem a gente vai se identificar muito, porque a gente vai se ver ali nos momentos em que ela tem alguma esperança, nos momentos de sofrimento, nos momentos em que ela vence uma dificuldade muito grande. Então a gente vai sim se ver no lugar dessa pessoa e se orgulhar quando ela consegue conquistar alguma coisa, ou consegue no mínimo se permitir ser feliz ali nos poucos momentos em que ela tem a oportunidade. A Elsa é uma personagem que tem esperança enquanto é possível, que tem resiliência e que tem muita bondade. Junta ali uma complexidade mesmo de características para uma personagem muito bem trabalhada e muito bem conduzida aí nessa história. Os Quatro Ventos não vai ser um livro em que você vai terminar super feliz porque o mundo é maravilhoso, tudo vai dar certo. É um livro que vai te deixar assim muito triste por imaginar que essa história em específico é uma ficção, mas que tudo isso aconteceu e que pessoas sofreram igualzinho a Elsa naquele tempo. Então força para ler esse livro, força para entender aí essa história e para se envolver com ela, porque depois que você começar essa leitura,
não vai conseguir parar de jeito nenhum. E você já leu aí Os Quatro Ventos? O que você tem a me dizer sobre esse livro? O que esse livro marcou para você? Porque é um livro muito marcante e com certeza ele vai ficar comigo por muito tempo ainda. Conta aqui para mim quais as suas impressões sobre Os Quatro Ventos da Christine Hanna. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não se esquece do que eu sempre digo. Nunca é quantidade, é constância. Lê um pouquinho todo dia e você desenvolve seu hábito da leitura. Um beijo para você. Tchau, tchau.